E chegou o comparativo tão esperado. Quanto você precisa gastar para ter um projetor genuinamente bom? No vídeo de hoje você vai assistir ao comparativo mais completo já feito por aqui, onde colocaremos lado a lado cada um dos 6 melhores projetores custo-benefício até R$3.000 já revisados aqui no canal, todos em resolução 1080p ou Full HD nativo, para que junto comigo você possa ver qual deles merece seu investimento para ter um home cinema com a melhor qualidade e no menor preço possível. Nosso vídeo será separado essencialmente em 3 partes, onde a primeira eu desconsidero todas as informações principais cedidas pelos fabricantes e farei pessoalmente todas as medições e qualificações possíveis, como força de brilhance lumens, uniformidade de brilho, qualidade do foco, input lag, ruído e qualidade de som, apresentando outras características importantes como potência e distância de projeção. Na segunda parte, teremos a minha análise subjetiva sobre as imagens de cada aparelho, fazendo comparativos diretos entre os projetores, e na terceira parte chegaremos à nossa conclusão e qual a minha recomendação para você dentre os aparelhos testados no vídeo. Para o teste em ANSI lumens, com o brilho do projetor colocado no máximo e por meio de um auxílio de um luxímetro, é medido o brilho em lumens nos pontos centrais de 9 diferentes segmentos de uma imagem branca, que é mais clara e que emite o maior brilho possível. E assim tiramos uma média dessas medidas e multiplicamos pela área projetada em metros quadrados. Por meio desse cálculo, temos que o projetor TD98 é o que possui o maior brilho entre todos os 6 modelos testados aqui, seguido do S5 com 545 ANSI lumens e do HQ9 em terceiro lugar. Portanto, se quiser força para vencer a iluminação ambiente ou precisa de projetar em grandes áreas, como 150 e 200 polegadas, este seria o fator mais significante para definir a sua escolha. O H6, por contar com a menor força de brilho entre os representantes, é recomendado o seu uso para até no máximo 100 polegadas, para se ter uma imagem digna e não muito lavada, que é o que terá se usar em projeções muito grandes ou ambientes com claridade. Para o teste de uniformidade de brilho, usando os dados coletados para a medição do brilho, faremos o cálculo usando o brilho emitido no centro da imagem pela diferença do brilho emitido no segmento menos brilhante da tela, e o resultado dessa subtração dividir pela média do brilho calculado por toda a tela. Com isso, podemos chegar a uma proporção inversa à uniformidade de brilho, que vamos chamar de desvio, sendo a proporção restante, então, o grau de uniformidade que procuramos identificar. Com esse método, temos que o projetor S5, de longe, é o que possui a melhor uniformidade de brilho dentre os 6 modelos testados, com incríveis 93,5% de uniformidade, seguido do Q10 com 62% de uniformidade e do HQ9 com 61%, ficando o projetor H6 na pior colocação quanto à uniformidade do brilho ao longo da imagem, com apenas 50% desse valor, mostrando o centro mais iluminado e as bordas bem menos iluminadas por conta da construção do seu conjunto óptico. Para a medida do foco, não foi usado nenhum ajuste de keystone para assim se obter a melhor imagem em cada aparelho, e desse modo, projetei a mesma leitura nos 4 cantos da imagem, assim como no centro. Agora, aplicando uma nota de 0 a 10 para cada uma das 5 partes pela medida da qualidade do foco em cada uma dessas partes, com a somatória das notas, nós temos que o projetor S5, empatado com o H6, apresentaram a melhor pontuação de distribuição do foco ao longo da tela, seguido do projetor L5, ficando o TD98 na terceira colocação. Essa uniformidade do foco é de suma importância para quem está procurando um projetor para ambiente profissional e fins de leitura, já que em filmes, games e consumo de vídeo não sentirá muito essa diferença. Para a medida input lag, que é o atraso de resposta da imagem através da porta HDMI do aparelho, e que faz muita diferença para quem curte jogos, já que impacta diretamente na resposta da imagem frente ao controle que terá que dar um tiro ou um pulo com seu personagem e a resposta que vê na tela, temos que respostas na ordem de 20 milissegundos ou menores são as melhores possíveis para jogadores a nível competitivo. De 20 a 50 milissegundos são adequadas para a maioria dos jogadores casuais. De 50 a 100 milissegundos pode começar a ficar estranha a experiência, mas ainda assim jogável para quem não for muito exigente. E acima de 100 milissegundos fica muito ruim a experiência de jogo nesse tipo de aparelho. Para cálculo dessa medida, eu coloquei todos os projetores em seu modo game de imagem, que é onde otimizam ao máximo a experiência com a redução desse atraso, e usando um cronômetro em um computador conectado via HDMI e projetando a mesma imagem no projetor, não sendo ideal por contar apenas com 2 casas decimais, mas gravei com a câmera a 120 quadros por segundo e obtendo os seguintes resultados: o S5 ficando com o menor input lag na casa dos 20 milissegundos,
o Q10 juntamente com o L5, ficando com o segundo menor input lag na casa dos 30 milissegundos e o HQ9 em terceiro lugar. O pior input lag dentre os projetores testados foi do TD98, não sendo ele a minha recomendação de aparelho para quem quer curtir uma jogatina mais competitiva. Também foi medido o ruído de ventilação do projetor com auxílio de um decibelímetro, a meio metro de distância do aparelho, que é a distância aproximada que muitas pessoas poderão ficar do projetor durante seu funcionamento. E nas minhas medições, o S5 ficou sendo de menor ruído entre os 6 exemplares, seguido do H6 em segundo lugar e do Q10 em terceiro. O aparelho com maior ruído foi o Lenovo L5, no qual eu recomendo fortemente usar fixado no teto ou o mais afastado possível para uma melhor experiência durante seu funcionamento. Para medir a qualidade de som nos aparelhos, eu coloquei todos eles no modo padrão de som e aumentei o volume até o máximo que o aparelho suportou sem distorcer o áudio. Nesse ponto foi medida a altura máxima do volume em decibéis e dado uma nota subjetiva para cada frequência que eu conseguia perceber melhor, onde se eu conseguir ouvir claramente os agudos, daria 1 ponto, se houver um bom médio com equilíbrio entre as frequências, mais 1 ponto, e se tiver um bom grave para as batidas e explosões, o último ponto possível, variando então de 0 a 3 pontos a qualidade de som que eu julgar em cada aparelho. Nessa questão, o Formove S5 foi o que teve a melhor performance, por possuir 3 pontos e atingir 91 decibéis, que inclusive tem o seu som assinado pela Denon, uma das maiores gigantes mundiais em áudio. Seguido do TD98 em segundo lugar, também com 3 pontos, mas chegando a 86 decibéis, e do Q10 em terceiro lugar, com 2 pontos, pois faltou um pouquinho de grave, atingindo o pico de 87 decibéis. A pior colocação ficou com o H6, que sem distorções chegou a apenas 73 decibéis e uma nota de 1 ponto em qualidade das frequências, onde apenas o seu agudo se destacou segundo a minha percepção. Baseado apenas nos dados até então coletados, temos o seguinte ranking técnico entre os projetores, pontuando a cada primeira colocação com 6 pontos, segunda colocação com 5 e assim consecutivamente. Em primeiro lugar, o S5 com seu score quase perfeito de 35 pontos, seguido do Q10 com 24 pontos e do TD98 com 23 pontos, ocupando a terceira colocação. Mas assim como os atributos técnicos, também é de muita importância a experiência de imagem que temos ao consumir conteúdo na prática em cada aparelho. Portanto, vamos a um breve comparativo lado a lado entre eles para ver se esse resultado técnico obtido se reflete também nas imagens. Nesse teste, usarei o mesmo vídeo com 1 minuto de duração e com as mesmas definições de câmera para todas as filmagens, foco e ajuste de brilho travados, colocando as imagens de 2:2 juntamente com o vídeo original de referência na parte de baixo, para que possam compartilhar comigo a análise. Primeiramente, temos o extinto e antigo campeão do custo-benefício do ano passado, o Lenovo L5, contra o Towinger H6, onde podemos ver que o L5 consegue ter um melhor contraste a julgar pelos detalhes, como vendo as casas a longa distância, assim como cores mais acertadas, como podemos ver aí no caso do papagaio e do gato, levando para mim, portanto, essa disputa. Mas por não ser mais encontrado para compra, vamos seguir indicando o H6 pelo seu bom custo-benefício. Agora temos o H6 contra o Everycon HQ9, que em algumas cenas eu acabo tendo uma preferência pelo tom menos saturado do HQ9 comparado ao H6. Mas na maioria das outras cenas, o H6 consegue sim ter uma imagem mais suave e natural do concorrente, levando então a minha preferência, mas por uma diferença bem pequena. Agora no terceiro round, temos o HQ9 contra o Towinger Q10, onde são projetores com especificações bem semelhantes, especialmente no tamanho e na distância de projeção em taxa de 1.5:1, que demandam mais espaço para preencher maiores telas. Mas comparando as imagens entre os dois, apesar de considerá-las muito parecidas em aspecto geral, em cenas com muitos detalhes, como olhando a paisagem distante, foi possível ver mais informações na projeção do Q10 frente ao HQ9, assim como em algumas cenas coloridas, em especial que destacam vermelho. Eu gostei mais da saturação alcançada pelo aparelho da Towinger, levando este, portanto, à vitória nessa disputa acirrada. No quarto round, temos a disputa dos Towingers, H6 contra Q10, em que considero que o H6 até chega a conseguir cores mais fiéis ao vídeo original comparado ao Q10, mas mesmo tendo menos brilho que seu concorrente, sem conseguir explicar em algumas cenas, eu achei o branco um pouco estourado no H6,
como vendo aí no periquito, ou em alguns detalhes mais claros dessas casas. Inclusive no morango, que mesmo tendo o vermelho mais bonito do que o apresentado pelo Q10, chega a saturar demais a ponto de não conseguir identificar algumas sementes, como se vê no caso do Q10. Assim, como os prós e os contras, eu acredito que a imagem não seria um ponto determinante para se definir entre um desses dois aparelhos, mas melhor levar em consideração a presença do estoque no Brasil quando houver reposição, ou a maior portabilidade, melhor foco e ótica selada do H6 contra o melhor som, brilho e resfriamento do Q10, já que os preços deles também são bem parecidos. No quinto round temos o embate entre o Q10 e o Tandil TD98, e aqui é um exemplo clássico do que é justo que muito custe o que muito vale, pois claramente temos no TD98 uma entrega maior de detalhes, cores muito mais vívidas e fiéis ao vídeo original, fora o brilho de saltar os olhos, que acabam por parecer um pouco estourados, mas acontece mais por conta da gravação, já que ao vivo não se percebe tanto isso, levando assim o projetor da Tandil facilmente esse embate, só que pelo viés de precisar pagar quase o dobro do preço para quem faça dele a sua opção, somando o valor do produto mais a taxa, pelo fato de não termos o TD98 em estoque brasileiro. Neste sexto round temos o evento principal da noite, os dois projetores de maior brilho, TD98 contra o único representante a laser do comparativo, o Formove S5, onde eu confesso que em algumas cenas chego a preferir as imagens do TD98, por me parecerem mais vibrantes em alguns momentos, e em outros ficando impressionado pela qualidade do vermelho, sem ocultar os detalhes que esses dois aparelhos conseguiram entregar, ficando praticamente empatados nesse quesito. Mas uma diferencinha que entrega a vitória para o Formove S5, na minha opinião, foi quando entrou a cena do gato, em que além da melhor fidelidade de cores e detalhes do bichano, veja a diferença do preto que é possível alcançar com o projetor a laser. Repare na mesa onde o gato se encontra, o preto do S5 praticamente se iguala ao do vídeo original, enquanto no TD98 ele tende levemente ao azulado. Eu acredito que é aí que entra o grande diferencial da fonte de luz ser o laser, sem dizer que ela também impacta no foco, na uniformidade do brilho e no tamanho do projetor, já que estamos com aparelhos que entregam quase o mesmo brilho e imagem, mas sendo o S5 4 vezes mais leve, 6 vezes menor e pelo menos 2/3 mais eficiente no consumo de energia do que o representante a LED da Tandil. Porém, mais uma vez, diferença essa que vai lhe custar um pouco a mais para levar para casa o Formove S5, assim como vimos no salto existente entre o Q10 e o TD98. Só por curiosidade, eu também coloquei o Q10 contra o S5 e aqui fica ainda mais nítida a diferença entre as tecnologias, ficando preto, as cores e os detalhes do Q10 consideravelmente aquém do entregue pelas imagens no S5, justificando sim custar este último de 2 a 3 vezes mais do que se paga no projetor da Towinger. Como resultado de nossas análises, somando os dados técnicos e os subjetivos, eu posso concluir que entre os projetores na faixa de R$ 1.000 ou R$ 1.500, o Towinger Q10 será a melhor opção, seguido bem de perto pelo Everycon HQ9, por contar com maior brilho, melhor contraste e som que o H6 e que outros da mesma faixa de preço. Porém, ao contrário do Q10, o HQ9 e o H6 que costumam ter estoque no país, e com previsão de reposição para este mês ainda, para caso quem esteja esperando. Mesmo não havendo estoque no Brasil e precisando ser investido um pouco a mais, próximo dos R$ 2.200, o TD98 já se torna uma opção muito mais interessante do que o Q10 por apresentar o brilho mais intenso nos projetores a LED 1 LCD, foco automático, melhor som e imagens com cores mais fiéis e vibrantes que o projetor da Towinger. Agora, como seria o esperado para este comparativo, o projetor a laser Formove S5 é a opção sem erro para quem dispõe de cerca de R$ 3.000 para investir em um projetor, pois conta com a possibilidade de não pagar a taxa da receita devido ao seu pequeno tamanho do pacote e que, além do mais, é o aparelho mais leve e portátil, com mais qualidade e com mais recursos entre todos os projetores testados aqui hoje. Os links de todos os aparelhos estão no campo da descrição do vídeo. Eu espero que tenha gostado do nosso primeiro mega comparativo de 2023. E para valorizar todo o trabalho, tempo e investimento aqui, só para trazer esse conteúdo para você, me apoie deixando seu comentário e seu gostei aqui abaixo. Compartilhe este vídeo com quem acha que vai apreciar as informações e, claro, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro do conteúdo que eu tenho trazido sobre home cinema e casa inteligente todas as semanas aqui para você. Meu nome é Marcos Paulo, esse é Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!